Bora te explicar por que Lucas Moura virou dúvida para a partida entre São Paulo e Corinthians na próxima quinta-feira. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre tem tempo de pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora te falar sobre o São Paulo. Lucas Moura mais uma vez é dúvida no tricolor. O jogador voltou a sentir dores no joelho direito, o mesmo que passou por 2 intervenções recentemente. O tratamento tem sido feito com fisioterapia. Dessa maneira, o Lucas Moura deixou de participar da rotina de treinos com bola. Sendo assim, dá para imaginar que dificilmente o Lucas Moura terá condição de participar do confronto da próxima quinta-feira contra o Corinthians, jogo super decisivo para as duas equipes que ainda brigam por vaga em pré-Libertadores. Só para lembrar, desde que foi contratado pelo São Paulo na temporada passada, o Lucas sofre com uma série de problemas. A questão envolvendo o joelho pegou muito nesse ano. Ele chegou a passar por uma artroscopia no dia 30 para retirada de uma fibrose. Desde então esteve à disposição em 9 partidas, sendo 4 como titular e outras 5 saindo do banco de reservas. Desde o início do ano são apenas 28 jogos e 5 gols marcados. Que nota você dá para a passagem do Lucas Moura, essa segunda passagem? Só não se esqueça do custo, atleta que ganha R$1.800.000 por mês. Boa noite, Nicola. O que ocorre com o DM do São Paulo? Isso não é normal. Muitas lesões de jogadores das mais variadas idades. Cara, e não é a primeira temporada, é a terceira, quarta temporada em que tudo acontece. E o caso do São Paulo é tão assustador que foram 3 cirurgias de ligamento cruzado do joelho de centroavantes, você teve uma embolia pulmonar do Luiz Gustavo, você teve um problema cardíaco do Oscar, o Enzo Dias estava na Argentina e precisou passar por uma cirurgia às pressas por conta de uma hérnia. Todas essas lesões que eu citei, ou desses problemas médicos, eles não têm a ver com uma preparação física ineficaz ou com uma questão do departamento médico. São coisas que acontecem. O cara tem uma embolia pulmonar. Quem imaginaria que poderia acontecer com um atleta de futebol profissional? Que o cara tem um problema cardíaco, como o Oscar. Foram 3 cirurgias de ligamento cruzado. O Lucas Moura já é uma situação diferente, né? O Lucas tem tido problemas físicos e também de joelho. Inclusive, o Lucas Moura virou dúvida para a partida da próxima quinta-feira contra o Corinthians. Ele voltou a sentir o joelho, tá bom? O centroavante Breno, de 16 anos, disputou o jogo treino com os profissionais e marcou gol. Como está a situação contratual dele? Alguma novidade sobre o São Paulo? Deixa eu mandar mensagem para o Douglas Schwartzman. O Douglas é quem toca todo o departamento de futebol de base de São Paulo. Douglas, boa noite. Tudo em ordem por aí? Breno, que fez o gol, tem contrato profissional com vocês? Como está a situação dele? Vamos lá, seguindo com perguntas, dúvidas, sugestões ao vivo, hein? Ó, a próxima pergunta, essa aqui é o superchat do Leonardo Limeira. Moreira vai ficar no Porto? Quanto São Paulo vai receber? Inicialmente, a ideia do Porto é ficar com o Moreira por empréstimo. Não sei se o São Paulo vai topar, vou mandar mensagem para o presidente Júlio Casares. Júlio, boa noite. Tudo bem por aí? Moreira pode ficar por empréstimo no Porto em 2026? Mandei aqui, assim que tiver a resposta já conto para vocês, tá bom? Lucas Sanabria e Matias Pellegrini no São Paulo. Vou printar essa mensagem e deixar aqui separadinha para que quando o Júlio responder sobre a possibilidade de o Moreira ficar no Porto, eu já emplaco essa aqui também, tá bom? Beleza? Combinado? E a gente já traz essa atualização. São Paulo, o Belmonte divulgou nessa semana que o São Paulo tende a trazer 2 ou 3 reforços para a próxima temporada, tá? Se o Oscar se aposentar, aí a coisa dá uma bela melhorada. O Oscar abriria uma folga na folha do salarial de São Paulo de R$2.300.000 por mês. Nicola, não seria melhor o São Paulo disputar a Sul-Americana, onde ele pode ser campeão? Escreve o PH 1999. Na teoria, sim.
na prática você tem muito menos investimento, capacidade de recursos, né? Mas eu entendo o que você quis dizer e até faz sentido. Até, você não vai ter um time que você vai poder investir pesado. É difícil, mas você tem sentido. Informação exclusiva: São Paulo e Magnum Bank, depois de uma negociação que demorou 1 ano, enfim bateram o martelo e o tricolor voltará a ter um banco digital. A ideia é contar com cerca de 500, 600, 700 mil correntistas, assegurando uma das principais receitas do clube a partir de 2026. O contrato passa a valer assim que for aprovado pelo Conselho Deliberativo. Há uma reunião marcada para a próxima segunda-feira. Posso assegurar que o São Paulo já tem garantido os 13 milhões e meio de reais fixos como valor mínimo por temporada, contrato de 5 anos e uma série de gatilhos e premiações, todas atreladas ao desempenho e à participação de torcedores. Quanto mais São Paulinos aderirem ao Magnum Bank e movimentarem dinheiro, maior a receita do tricolor. Nicola, mas por que São Paulo e Magnum Bank demoraram mais de 1 ano nessa negociação? Foram vários os entraves, em determinado momento surgiu um concorrente e o São Paulo sempre foi pedindo melhores condições para o Magnum Bank e para o outro banco. Acabou levando o Magnum Bank, o acordo está sacramentado, já foi até aprovado pelo Conselho de Administração. Importante registrar ainda que a camisa do São Paulo a partir da próxima temporada terá o Magnum Bank estampada na manga. Já havia contado para vocês que essa propriedade estava guardada justamente para esse acordo. Saideira sobre o São Paulo: Enzo Dias foi submetido a uma cirurgia nessa quarta-feira na Argentina. O lateral esquerdo passou por uma correção de hérnia inguinal. Cada dia um problema médico diferente para jogadores do São Paulo. Incrível toda essa falta de sorte do tricolor. Acredite se quiser, Bruno Henrique está liberado para jogar normalmente. Apesar de ter avisado seu irmão de que receberia um cartão amarelo, e essa informação acabou desencadeando uma série de apostas em casas de apostas esportivas. No primeiro julgamento, você lembra, Bruno Henrique havia pego 12 jogos de suspensão. Nessa quinta-feira, em julgamento do pleno no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, 6 dos auditores optaram por uma punição de apenas 100 mil reais. Outros 2 pediram uma punição de 270 dias. Houve ainda quem optasse pela manutenção da primeira pena de 12 jogos. No fim das contas, prevaleceu a opção da maioria e Bruno Henrique vai poder jogar normalmente o restante da temporada sem ter cumprido nem sequer um único jogo de suspensão. Muito triste para o futebol brasileiro, que precisa dar bons exemplos. Vale a lembrança de que outros atletas chegaram a ser suspensos e afastados do futebol por 1 ou 2 anos. Sei das diferenças do caso. Bruno Henrique, por exemplo, não lesou o Flamengo. O próprio rubro-negro deixou isso bem claro no julgamento. O Bruno Henrique foi um pedido do Flamengo para que o Bruno Henrique tomasse cartão nesse jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2023, para que pudesse entrar limpo no jogo contra o Palmeiras. Então, apesar de não ter sido lesado, o Flamengo teve seu nome envolvido em meio a um jogador que virou alvo de uma investigação policial. E, na minha humilde opinião, ele mereceria punição. Gostaria de saber o que você pensa sobre o tema. Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Tudo isso às vésperas da final do Campeonato Brasileiro. O São Paulo registrará recorde de receita com seu departamento de marketing em 2025. A estimativa é de que o São Paulo fique próximo a 360 milhões de reais de receita. O recorde pertencia à temporada passada, quando o São Paulo havia faturado 270 milhões de reais. Esse crescimento de 90 milhões de reais tem a ver com o reajuste em praticamente todos os patrocínios. A Superbet, patrocinadora master, por exemplo, mais do que dobrou seu valor numa renegociação com o São Paulo. Contrato com a Brax, em relação a placas de publicidade, também ajudou nesse crescimento de 90 milhões de reais. Importante registrar que, com receitas de marketing, a gente não inclui, por exemplo, bilheteria. Há uma participação do estádio com shows, camarotes, telão e placas da Brax, como eu já contei. Só para completar, é importante registrar que para 2026 a expectativa do São Paulo é de um crescimento ainda superior aos 360 milhões de reais. O orçamento para o próximo ano já está sendo montado e a expectativa é de uma receita ainda maior. Quero falar também sobre Oscar. O meio atacante segue internado no Hospital Albert Einstein. O último boletim divulgado pelo Einstein aponta que o atleta está clinicamente bem e estável, mas ainda não há data para saída. Existe uma possibilidade de que ele tenha alta nessa quinta-feira. Só para completar, Pablo Maia e Marcos Antônio dificilmente terão condição de jogo para a próxima quinta-feira.
embora o Pablo Maia esteja no estágio mais avançado de retorno do que o Marcos Antônio.